Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje trataremos dos artigos 68 a 70 do Código Tributário Nacional, dedicados ao revogado Imposto sobre Serviços de Transportes e Comunicações. Sabemos que esse imposto não existe mais, tratava-se de um imposto da União, incidente sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação, e esse imposto foi suprimido em 1988 com o advento do S, que se adicionou ao antigo ICM. O ICM, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, ele até 88 incidia apenas sobre essas operações mercantis, com coisas móveis e corpóreas que se compram para revender ou que se produzem para vender, mercadorias, e a partir de 88 se agregou o S e o imposto passou a incidir também sobre comunicação, sobre transporte interestadual e intermunicipal de pessoas e de carga. Isso agregou esse âmbito de incidência ao ICMS, ao ICM que passou a ser ICMS, passou a alcançar uma base de incidência maior, aumentou a arrecadação dos estados em relação a esse tributo, aumentando a sua autonomia também, e diminuiu a concentração das competências no âmbito da União com a supressão desse imposto. Mas se nós vimos os artigos do Código que tratavam dele, vemos que se trata exatamente do que hoje é o S do ICMS. É importante mencionar isso e aproveitar o momento para destacar alguns aspectos da incidência do ICMS sobre serviços de comunicação. Isso já foi mencionado nos artigos que tratam do ICM, se mencionaram as circunstâncias próprias já do ICMS no comentário a esses artigos, mas é importante lembrar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço de comunicação não inclui o serviço de provedor de acesso à internet, então basicamente são serviços de telefonia que sofrem a incidência do ICMS, e também em relação aos transportes, ele incide sobre os transportes interestaduais e intermunicipais, como já acontecia na época do Código Tributário Nacional e do Tributo Federal, sendo os transportes intramunicipais, aqueles que não exorbitam as fronteiras do município, de competência do ISS. Os municípios oneram esses transportes através do ISS. Então, só quando se transpõe a fronteira do município é que há a incidência atualmente do ICMS. Sendo certo também que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a falta de normas gerais disciplinando a cobrança desse imposto no nível nacional inviabilizaria a sua cobrança sobre serviços de transporte de passageiros. Era um problema que não havia quando o imposto era federal, por razões óbvias, como era a União que cobrava em todo o território nacional, não haveria conflito, mas passando a competência para os estados, entendeu o STF que haveria um conflito, possível conflito de competência, no caso de uma viagem que começasse em um estado, terminasse em outro, com conexão em outro, a passagem sendo comprada em outro, qual seria o estado competente para cobrar o tributo. Além de outros problemas que foram enfrentados pelo Supremo e que, segundo ele, deveriam ser equacionados pela Lei Complementar 87, 96, a Lei Candir, e não o foram. E, portanto, a Lei 87 seria como que omissa em relação a esses problemas e isso inviabilizaria a cobrança do imposto em relação ao transporte de passageiros aéreo. Aplicou-se a mesma ideia que o Supremo Tribunal Federal acolheu em relação ao antigo imposto de renda estadual. O imposto adicional de renda estadual, que foi previsto em 88, os estados instituíram, mas não havia uma lei complementar para dirimir possíveis conflitos, no caso, por exemplo, de alguém que morasse em um estado e oferisse rendimento em outro estado, em qual dos dois pagaria o imposto de renda estadual. Não havia lei complementar tratando disso, e o STF entendeu que isso inviabilizava a cobrança do imposto, até que foi revogada a competência pela emenda 3 de 93. Então ele aplicou o mesmo entendimento ao ICMS no que tange ao transporte aéreo de passageiros. Não que não houvesse lei, havia, no caso do imposto de renda não havia, mas no caso do ICMS havia, só que se entendeu que era como se não houvesse, porque a lei era omissa em relação a alguns pontos como esses que mencionei há pouco. Paradoxalmente, as empresas que fazem outros tipos de transporte de passageiros, interestadual e intermunicipal também, como as empresas de ônibus, ajuizaram ação análoga logo em seguida, porque a ADIM na qual o STF decidiu isso foi provocada pelas empresas aéreas, e o STF disse, inclusive,
que deixava de estender aos outros tipos de meios de transporte porque não tinha sido pedido na inicial. E quando as outras empresas, como as de ônibus, entraram com ADI semelhante, o STF deu destino diferente a essa outra ADI, sem mencionar o precedente firmado no caso das empresas aéreas, sem dizer por que eu estava superando, sem dizer por que ele não era aplicável, sem dar uma palavra sobre o seu próprio entendimento anterior, algo completamente contrário a tudo que se preconiza no âmbito da teoria dos precedentes e do dever de fundamentação das decisões judiciais. As empresas de ônibus moveram embargos declaratórios que até o momento da gravação desse vídeo não foram ainda analisados, para que se supra essa omissão. Não que o STF tenha que seguir o mesmo entendimento, por coerência e por dever de isonomia também, estendendo aos outros meios de transporte aquilo que entendeu em relação às empresas aéreas, mas ele tem que pelo menos dizer por quê que não o faz. Né? Ele não pode simplesmente ignorar o precedente que firmou no caso das empresas aéreas. Então, esses são apenas alguns aspectos que podem ser mencionados em relação ao imposto sobre transportes e sobre comunicações, que hoje é o S do ICMS, não é mais esse previsto nos artigos que se comentam agora. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que gostaria de ver tratada nesse canal, em outros quadros do canal ou o que gostaria de ver comentado em outros vídeos. Até lá!